Gente, desde que o mundo é mundo, nós temos mediunidade. Hein? É, pois é, desde que o mundo é mundo, nós temos mediunidade. E aí, qual que é a grande pegada desse processo todo? É entender como que o processo se deu. Então, vamos começar. Dá teu like no vídeo, não esquece não, você que está aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve aqui se é a tua primeira vez, que isso ajuda muito a divulgar, né? Para outras pessoas participarem conosco do nosso estudo. Não esquece não, se você puder nos ajudar, só de uma forma simples assim já vai fazer uma diferença muito legal. Pessoal, muitas pessoas falam assim: ah, mas a mediunidade, ela existe ou ela sempre existiu? Sim, gente. Vamos tirar aqui os comentários, daqui a pouco a gente volta com eles. A mediunidade, ela sempre existiu. A mediunidade, ela não é característica exclusiva de absolutamente ninguém, de nenhuma religião, de nenhuma época humana. O que é importante a gente entender? Desde quando Jesus criou o planeta Terra, a pedido de Deus, porque não sei se você sabe, Jesus é o governador geral do nosso planeta, o espírito crístico da esfera crística, que tem diversas responsabilidades no sistema solar, e uma delas é ser responsável pela condução dos destinos da Terra. Então, quando Cristo começou a manipular as primeiras estruturas, isso sabe Deus há quantos bilhões de anos atrás, nós já tínhamos um destino traçado para a humanidade. Quando os primeiros seres começaram a reencarnar aqui na Terra, eles já traziam junto de si, na sua mente inconsciente, a ideia de que havia uma vida além da vida. Por que isso? Porque todos nós, na nossa ascensão espiritual, nós guardamos a tendência a lembrarmos de onde nós viemos. Muitos dos que começaram a habitar a Terra vieram de outros planetas. Nós tivemos os degredados de Capela, é uma longa história, não vou entrar aqui agora, mas Capela era um planeta da constelação do Grande Cocheiro, estava passando por um processo de transição planetária igualzinho, gente, a Terra está passando agora. Igualzinho. Né? Estava saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração, você tinha um monte de espírito bom em Capela, mas você tinha também esses enroscos, como tem aqui na Terra, nós, né? Espíritos ainda maldosos, egoístas, egocêntricos, usam mal a inteligência, muita cobiça, fazendo muita coisa errada, e aí teve o degredo. O que é o degredo? Quando chega um determinado momento que um planeta tem que passar da sua área evolutiva para um próximo degrau, quem não tem a vibração correspondente não entra. Pensa o seguinte, a tua vibração é o teu traje de gala, entendeu? A nossa vibração é nosso cartão de entrada nesse mundo vibracionalmente superior. Então não tem jeitinho. Na hora que a gente for entrar no mundo superior, a Terra está passando por essa transição, se a nossa vibração ela continuar excessivamente materializada pela nossa forma de viver, a gente não fica aqui. Muitos espíritos estão tendo a sua última encarnação. Acredite você ou não, ache que isso é coisa de filme de ficção científica ou não, posso fazer nada, mas é assim que funciona. A lei divina ela é assim. Então muitos saem e não retornam mais. Esse processo já está acontecendo há mais de 20 anos aqui na Terra. Na época aconteceu em Capela. Então a Terra, imagina, começou a receber alguns seres que estavam vindo de outros planetas primitivos, que Jesus trouxe para começar a trabalhar a sua evolução aqui na Terra, e trouxe alguns seres que já tinham uma certa evolução. Daí a gente ter, inicialmente, a evolução das primeiras civilizações, né? Quando a gente vai estudando antropologia, a gente vai ver o homem, lembra? Que ele começa a se erguer, começando a ficar erecto, né? Até o Homem sapiens sapiens, nós tivemos inúmeras gradações de seres que estavam se individualizando, tomando consciência de si, desenvolvendo o seu livre-arbítrio. E veja que desde aquela época, esses seres das cavernas já tinham uma ideia de que existia Deus, ou deuses, não é verdade? De que existia algo maior, algo sagrado. Essa percepção do que é sagrado, essa percepção do que acontece fora do plano terreno, ela é um processo mediúnico. A gente não se dá conta disso, mas de lá para cá sempre foi assim. E aí é lógico que, à medida que os homens começaram a reencarnar de maneira mais ostensiva, e André Luiz, o espírito de André Luiz, um dos espíritos que mais psicografaram através de Chico Xavier, nos conta em Evolução em Dois Mundos, e na medida que a gente começou a desenvolver a nossa linha de consciência aqui na Terra, através da intuição, o campo vibracional dos primeiros seres a reencarnar na Terra, captavam a presença daqueles seres que os protegiam. E por isso eles olhavam para as estrelas,
olhavam para o fogo, olhavam para a natureza e tinham a sensação de que havia algo maior que eles tinham que honrar, como uma forma de dizer, por favor, me protege, por favor, eu estou aqui. Então veja você que mesmo nas priscas eras, a percepção de uma realidade extrafísica sempre existiu. Isso não é um fenômeno atual, isso é um fenômeno que sempre existiu. Agora, lógico, à medida que o homem foi se desenvolvendo aqui na Terra, como acontece em todos os planetas, a intensidade e a quantidade da formatação desse processo mediúnico, ele foi se ampliando, presta atenção, ele foi se ampliando. Então, em todas as civilizações conhecidas, nós temos retratos, registros de manifestações mediúnicas na cultura, na sociedade dos povos, mas de maneira muito farta, gente. Mediunidade não devia. As pessoas não deviam nem perder tempo se perguntando se mediunidade existe, né? A gente devia se perguntar o que aconteceu com ela, na relação nossa com ela. A mediunidade sempre existiu. Né? Nós vamos encontrar nos diversos povos, por exemplo, os egípcios, né? Os egípcios antigos, eles tinham os livros dos mortos. No livro dos mortos tinha um manual completo de como você trabalhar a desencarnação, de como você trabalhar a projeção astral, de como que acontecia as comunicações, né, de espíritos com os encarnados. Entre os hindus, nós temos no livro dos Vedas, que tem 6.000 anos, cara. 6.000 anos a civilização hinduísta já tinha o livro dos Vedas, contando exatamente essa relação direta do mundo extrafísico, o mundo espiritual, com o mundo físico. Quando a gente vai para os gregos antigos, nós vamos ter em torno de 2.500 anos, que é quando a história registra, né, muita coisa da Grécia Antiga, gente, um contato mediúnico o tempo todo. Lá os diálogos de Sócrates, registrados por Platão, Sócrates falava abertamente, os maiores sábios, né, da antiguidade, Sócrates dizia, eu sinto a influência de um anjo bom que me guia. Ele falava claramente, Sócrates não apenas sabia que tinha alguém no mundo invisível que o guiava, como ele afirma que ele o sentia e falava com ele, seguia suas orientações. Platão, que foi discípulo de Sócrates, criou o conceito, criou não, né? Ele contou o conceito do mundo das ideias. Platão, ele desenhou o registro do mundo espiritual. Nós estamos falando de 2.400 anos atrás, gente, 400 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, Platão falava, existe um mundo das ideias perfeito. O homem vem aqui para esse planeta para poder treinar a evolução das suas virtudes, né? Porque os antigos gregos falavam muito da ética, do caráter, da virtude, né? A grande busca do ser era a virtude, o homem virtuoso. Então, o mundo das ideias era um mundo plasmático, né? Ou seja, o mundo espiritual, ele não dava esse nome, do qual todos vinham. E Platão fala com todas as palavras, e todos voltarão. Então, ele já antevinha a presença de um mundo espiritual, a presença da reencarnação. Gente, no livro Fédon, leiam Fédon. Fédon é um dos livros de Platão que ficaram registrados, né, da antiguidade até hoje, estudado nos campos de filosofia de todas as universidades do mundo todo. Em Fédon, Platão relata os últimos 30 dias de Sócrates, e Sócrates falando abertamente da imortalidade da alma. Sócrates não teve medo de morrer, Sócrates não teve medo de beber a cicuta, Sócrates teve a chance de fugir, entendeu? De fugir. Os discípulos de Sócrates, que o acompanharam durante os 30 dias entre o seu julgamento em Atenas e o momento em que ele teve que beber a cicuta, todos os dias tentavam convencer Sócrates a fugir. E ele, tranquilo, fazia piada, gente, piada. Eu estava lendo o livro recentemente, maravilhoso, fazia piada. Gente, vocês são filósofos ruins demais, vocês estão com medo da morte? Mas e o que é a morte? Sócrates não se resume a este corpo. Sócrates é muito mais do que esse corpo. E ele falava da alma. Ele falava que a gente voltava. Entende? Tanto que Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, já nós vamos chegar, porque Kardec vai chegar lá na frente. Por enquanto, nós estamos 2.400 anos antes de Cristo. Né? Viaja comigo aqui, 2.400 anos atrás. Mas lá na frente, Allan Kardec vai colocar Sócrates e vai colocar Platão como precursores do Evangelho. Assim como ele coloca os essênios, né, que viriam um tempo depois, uma das 12 tribos judaicas de Israel, que eram esotéricos, que se comunicavam com os mortos, que tinham uma vibe esotérica, da qual se associa que Jesus era muito próximo. Você percebe? O mundo, ele está lotado de fenômeno mediúnico. Gente, e o povo judeu? Cara, vem cá, que é o que a gente mais conhece aqui no Ocidente. E o povo judeu? O
Gente, a história sagrada do povo judeu está na Bíblia. O que é a história sagrada? É a Bíblia. Antigo Testamento, se você chacoalhar a Bíblia, metaforicamente falando, vai sair um monte de casos mediúnicos. O Antigo Testamento e o Novo, a Bíblia toda é lotado de fenômeno mediúnico. Lotado de fenômeno mediúnico, não é? É volitação, é transfiguração, é multiplicação. Jesus levita sobre as águas, chama Pedro para poder levitar. Jesus multiplica pães e peixes. Jesus aparece, né, para Paulo. Paulo era médio, senão como é que ele ia ver Jesus? Percebe? Então, assim, ele é lotado de fenômeno mediúnico. A Bíblia todinha, gente. Atos dos Apóstolos, o que mais tem são fenômenos mediúnicos. Como é que você vai me falar, ô criatura, que mediunidade não existe? É coisa de gente que não entende, né? Como? Aí está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um dos primeiros livros bíblicos, né? Você vai estudar o Pentateuco deles, né, do povo judeu. Moisés, que era outro médio ostensivo, Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos por escrita direta. Nós vamos estudar isso aqui. Uma das principais formas de mediunidade era a escrita direta. Kardec, por exemplo, recebia algumas mensagens de folhas de papel dentro de cestos em que a escrita se produzia. Eles colocavam o papel, a caneta e fechavam o cesto. Depois tirava o cesto, aparecia tudo escrito. É simples assim. Então, Moisés, olha que médio era Moisés, né? Ele recebe por escrita direto o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés era o quê? Médium. Ele era médium. Entende? Observa. O tempo todo nós vamos ver fenômenos mediúnicos. A todo instante. A toda hora. E aí ele vai e proíbe em Deuteronômio a mediunidade. Por que ele proibiu em Deuteronômio a questão da mediunidade? Ele proíbe por quê? Porque o povo era tão comum, a comunicação com os espíritos era tão vulgar, que as pessoas não tinham bom senso, para variar, né? Humanidade, até hoje não tem. Quanto mais antigamente, até hoje não tem. Ainda mais lá atrás. Então, o povo para tudo. Deixa eu consultar aqui os médiums. Na época se chamava oráculo. Vamos consultar o oráculo para ver se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu devo ir por aqui, se eu devo ir por ali. Se banalizou, virou uma banalização. Agora eu lhe pergunto, para que você acha que Moisés ia proibir uma coisa que não existisse? Gente, é só pensar, Moisés ia proibir uma coisa que não existia, ô criatura, ei, abra a cabeça! Abra o coração, ô criatura. Tu acha que Moisés ia proibir alguma coisa que não existia, ô criatura? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então é lógico que a mediunidade sempre existiu. Sempre existiu. E de lá para cá, gente, nós vamos desenvolvendo todo um processo de conhecimento da estrutura mediúnica em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia.